circulação, conectado. Gasometria, conectado. Arterial, conectado. Venoso, conectado. Fechado, fica a circulação aberta. Boa noite para você que está em casa. É com essas imagens que nós começamos a partir de agora o programa Mais Saúde de hoje. O que você acabou de acompanhar são imagens do procedimento, a ECMO, que nos últimos dias tem tornado pauta para muitas pessoas. Afinal de contas, o que é a ECMO? Como ela funciona? Realmente é um pulmão artificial? E como o pulmão do paciente que é submetido a esse procedimento? É sobre este e outros tantos assuntos, tantos temas, tantas perguntas, curiosidades envolvendo a ECMO que a gente conversa a partir de agora com a doutora Marina Pinheiro Fantini, ela que é cardio-intensivista e diretora da ECMO Minas. Doutora, uma boa noite para a senhora, um prazer imenso. Obrigada, Matheus, pela oportunidade de falar sobre ECMO. Uma delícia receber esse convite. Obrigada mesmo. Nós quem agradecemos. Doutora, contas, o que... Então, Matheus, ECMO é a sigla para oxigenação por membrana extracorpórea. De uma maneira bem fácil de entender, é uma forma de substituir o pulmão quando o pulmão não consegue funcionar de uma forma adequada. Então, a gente consegue retirar o sangue do paciente, passa por uma membrana que funciona como um pulmão artificial. Essa membrana faz todas as trocas ali que a gente precisa, coloca oxigênio no sangue, tira gás carbônico e a gente consegue devolver um sangue puro e rico, como se ele tivesse passado por um pulmão nativo, para um paciente que está com a sua função pulmonar debilitada. Doutora Marina, afinal de contas, a gente tem visto, na verdade, muito a ECMO se tornar pauta devido à Covid-19. Mas, tirando o contexto da Covid-19, quando a ECMO ela é aplicada? Então, Matheus, a ECMO está muito em alta agora, né, no contexto da Covid-19, mas a ECMO é uma terapia que foi feita pela primeira vez em 1971. É alguma coisa antiga, alguma coisa que veio antes da Covid-19. Então, os melhores resultados são no público pediátrico, crianças que têm disfunções cardíacas e pulmonares reversíveis se beneficiam dessa terapia. Então, é uma terapia que é utilizada há muito tempo em várias patologias, em diversas situações. Agora no momento Covid, né, no contexto da substituição pulmonar, mas existem várias outras possibilidades que a gente pode utilizar a ECMO. Doutora Marina, a gente viu recentemente o ator Paulo Gustavo, que acabou se tornando uma das vítimas da Covid-19. Ele apresentou algumas complicações ao longo do tempo, o quadro de saúde dele foi agravando. Mas falando de um contexto geral, quando a ECMO ela é recomendada para o paciente, é quando a ventilação mecânica já não funciona mais ou a ECMO, essa tecnologia, ela pode ser aplicada devido à gravidade da pessoa antes mesmo da ventilação mecânica? Não, a gente tem assim, o entendimento de que a ECMO precisa de ser indicada sob 3 pilares. Primeiro, que o paciente tem uma doença reversível. A gente precisa de estar diante de uma doença cuja reversibilidade seja provável, que a ECMO é uma terapia de suporte. A ECMO não é como um tratamento que a gente faz uma cirurgia e corrige um problema ou dá um antibiótico e resolve uma infecção. A ECMO substitui a função pulmonar enquanto a gente enfrenta a doença que está causando aquela disfunção pulmonar. Então, para pensar em indicar a ECMO, a gente precisa de ter uma doença reversível. Segundo, que o paciente precisa de ter sido submetido à terapia clínica habitual e não ter respondido a essa terapia clínica habitual. Então, ele, no contexto COVID, ele foi entubado, ele foi colocado de bruço, ele foi manejado do ponto de vista clínico e ele não respondeu à terapia habitual instituída dentro de um CTI.
E o terceiro pilar que se estrutura a indicação da ECMO é quando a gente entende que a mortalidade daquele doente é maior do que a mortalidade da própria ECMO. A ECMO salva vidas, salva mesmo, mas ela também traz consigo algumas particularidades e alguns riscos. Então a gente tem que pesar o risco e o benefício de cada situação para indicar a ECMO. Doutora, e esses riscos, eles podem variar de paciente para paciente, de idade para idade, ou são fatores de risco numa forma geral mesmo? Pacientes assim com mais de 65 anos têm um risco associado à ECMO um pouco maior, e as crianças com menos de 2 quilos também têm um risco maior associado, então essa terapia ela é contraindicada nesse público. Pacientes que têm problemas de coagulação, pacientes que a gente não consegue usar uma anticoagulação plena, porque o paciente em ECMO precisa de receber um remédio para deixar o sangue com menos poder de coagular, e os pacientes que não podem ser anticoagulados, eles também têm uma contraindicação à terapia. Pacientes com outras comorbidades, doenças crônicas, pacientes com outras disfunções, principalmente disfunção renal, também são pacientes que eles não é uma contraindicação absoluta, mas são pacientes que a gente tem que pesar o risco e o benefício antes de instituir a ECMO. Doutora, a gente tem algumas imagens que nós obtivemos aí através da internet. O nosso diretor vai colocar agora para a gente poder acompanhar, que essas são algumas imagens para realmente ilustrar a ECMO. Doutora, a senhora tocou num ponto das crianças poderem serem submetidas a esse procedimento. Essas crianças, mesmo fora a Covid-19, elas também podem ser submetidas? Sim, Matheus, elas podem ser submetidas, e os melhores resultados da ECMO estão no público pediátrico. Então, as crianças, quando adoecem, né, de uma forma muito aguda, elas não trazem consigo aquelas patologias adquiridas ao longo da vida. Então, a possibilidade de estarmos diante de uma doença reversível é maior na criança. Eles geralmente respondem de uma forma mais efetiva à terapia de suporte. A gente consegue tratar a doença de base de uma forma mais tranquila, com melhores resultados. Então, hoje a gente tem assim, a sobrevida do paciente adulto em ECMO no contexto COVID, ela é em torno de 50%. Uma criança cometida, por exemplo, no período neonatal, por uma patologia ali no momento que nasce, às vezes tem uma chance de viver de mais de 80%. Os resultados são melhores nas crianças. Doutora, eu quero pedir o Luiz. Luiz, por favor, vamos voltar nessa imagem do final que nós obtivemos nesse nosso VT que a gente está mostrando agora. Porque, doutora, a gente viu ali da onde se tem duas, não sei como eu poderia chamar, mas tem no pescoço, essa imagem que a gente está tendo agora na tela. Esse procedimento é ligado na artéria, através do pescoço ali do paciente, doutora? Matheus, existem várias formas de fazermos essa retirada de sangue. A gente chama essa retirada de sangue de canulação, de acordo com o suporte que a gente quer oferecer para a criança ou para o adulto, né? No caso dessa canulação aí no pescoço dessa criança, ele está recebendo um suporte que a gente chama de suporte veno-arterial. Nesse tipo de suporte, a gente consegue substituir a função do pulmão e do coração. Vou te explicar melhor. Por favor. Um cano desse, uma cânula dessa está inserida dentro de uma veia. Esse sangue está sendo aspirado por uma bomba, direcionado até essa membrana aí que está colorida de azul. Nessa membrana o sangue é todo oxigenado e devolvido ao organismo. Quando esse sangue é devolvido num leito arterial, depois do coração, na carótida, em um vaso à esquerda na circulação sistêmica, a gente chama esse suporte de veno arterial. Quando a gente devolve esse sangue purificado no leito venoso, né, no lado direito do coração, a gente chama esse suporte de veno arterial. Aí, nessa imagem que está sendo mostrado, o sangue está sendo devolvido ali na aorta, então a gente consegue pular o coração e o pulmão. Mesmo que o coração não funcione bem, a gente consegue oferecer um sangue de muita qualidade para todos os órgãos e tecidos do corpo. Por isso que a gente fala que a gente bypassa, a gente substitui a função do coração quando o coração não está muito eficiente.
Doutora, e quanto tempo leva para o pulmão ou para os pulmões e para o coração do paciente voltar a funcionar sem a ajuda desse equipamento? Sem a ajuda do equipamento? Por exemplo... Desculpa, por exemplo, doutora, o paciente ele foi submetido a ECMO e tem um período aí, esses órgãos eles vão voltando a funcionar com o tempo, ou existe, por exemplo, 10 dias com a ECMO e no 11º dia a gente vê como que está o funcionamento desses órgãos? Então, Matheus, depende da doença que a gente está enfrentando. Então, por exemplo, se a gente está com uma ECMO como suporte veno-arterial, substituindo a função do coração, esse tipo de suporte costuma ser mais curto, porque o coração é um órgão que, dependendo da patologia, tem uma recuperação mais rápida do que a recuperação do pulmão. Então, eventualmente a gente utiliza a ECMO numa criança, por exemplo, que está saindo de uma cirurgia cardíaca e que está com o coração ali fragilizado pelas próprias injúrias inerentes ao procedimento, dentre outros fatores. Ele só precisa de um tempo. Ele precisa de 24, de 72 horas, no máximo uma semana, para que aquele coração volte a bater com eficiência. Então, o tempo do suporte é o tempo que a gente leva para tratar a doença de base que está acometendo aquele paciente. Tá certo, no contexto doutora, da ECMO-VV, por favor. No contexto da ECMO venosa de substituição pulmonar, a gente leva um pouco mais de tempo. O pulmão é um órgão que demora um pouco mais para se recompor, e aí esse tipo de assistência, ela geralmente é um pouco mais demorada. Doutor, então pegando esse gancho, a gente viu quando o ator Paulo Gustavo foi submetido à ECMO, algumas pessoas chegavam a dizer e a falar que o Paulo Gustavo ele estava vivo por causa desses equipamentos. E a minha pergunta é, esses equipamentos é o que realmente mantém um paciente vivo perante uma Covid-19 ou outras doenças? A senhora vai me responder isso já já, depois do nosso intervalo. Você que tem em casa, continua aí que a gente volta já. Nós estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que tem em casa, continue participando com a gente através do 99947-4515, do 3821-4488. Lembrando também que você pode participar com a gente através da internet. Tá combinado? Olha só, nós estamos falando hoje aqui sobre a ECMO, que nos últimos dias aí tem se tornado pauta, principalmente por ter sido um dos procedimentos, ou ter se tornado um dos procedimentos usados aí na batalha contra a Covid-19. E eu continuo conversando ao vivo com a doutora Marina Pinheiro Fantini, ela que é cardiointensivista e diretora da ECMO Minas. Doutora, a gente continua e nós vamos para o intervalo com a pergunta, né? Afinal de contas, a ECMO tem a função realmente de manter o paciente vivo? A resposta para a sua pergunta é sim, Matheus. A ECMO mantém o paciente vivo. No caso tão emblemático do Paulo Gustavo, ele ficou vivo por causa da ECMO durante 30 dias. Sem a ECMO, ele não teria tido esse tempo, o tempo de tentar enfrentar a doença. Então, a ECMO suporta o paciente, a ECMO o mantém vivo, enquanto todas as outras atividades são realizadas em torno daquela patologia para a gente tentar tratar o motivo que causou aquela disfunção. Doutora, e partindo disso, como que se trata? É possível falar hoje como se trata o pulmão e o coração quando o paciente é submetido à ECMO, ou seria uma forma de dar um descanso para esses dois órgãos? Perfeito, Matheus. É uma forma de dar um descanso para os dois órgãos. O pulmão tem como função principal fazer as trocas gasosas e oferecer para os nossos órgãos muito oxigênio e retirar deles o gás carbônico. E o corpo precisa disso para sobreviver. A ECMO tem esse papel. Ela faz essas trocas gasosas, ela substitui a função pulmonar. Mas no paralelo, a gente precisa de recuperar aquele pulmão, tratar a doença que causou aquela disfunção. O mesmo no contexto da ECMO-VA, em que a gente faz uma substituição cardíaca. A gente oferece sangue de muita qualidade, com força de coração,
para todos os órgãos, mas a gente precisa de tratar a causa que levou àquela disfunção cardíaca. Tá certo. Doutora, o pessoal que está em casa está participando com a gente. Você que está nos assistindo pode continuar participando através do 99947-4515, o 3821-4488 e através da internet @NTV Patos de Minas. Doutora, a Maria de Fátima mandou a seguinte pergunta aqui pra gente. Quando o paciente tem alguma comorbidade ou fator de complicação para a doença, no caso, a Covid-19, a ECMO funciona da mesma forma? A ECMO funciona da mesma forma, mas ela vem cheia de detalhes, assim. Os resultados em pacientes que têm outras comorbidades além da COVID não são tão bons como naqueles pacientes que a gente utiliza a ECMO que vem sem essas comorbidades, né? Então, cada detalhe que o paciente tem, né, que traz consigo ao longo da vida, coloca um pouco mais de risco à terapia. Poucas comorbidades contraindicam a terapia, mas na hora de indicar, a gente precisa de pesar muito bem quem é esse paciente, o que ele tem de doença prévia, para a gente fazer uma indicação certeira da ECMO. Doutora, agora uma dúvida, uma curiosidade minha. A ECMO, o paciente é submetido a esse procedimento apenas após a intubação, a utilização ali da ventilação mecânica, ou a ECMO pode ser um primeiro procedimento que esse paciente pode usar? Atualmente, essa é uma tendência internacional, sabe, Matheus? Nos últimos congressos tem se discutido isso, que a introdução da ECMO antes da ventilação mecânica é alguma coisa que poupa o organismo. Não é a nossa realidade atual, mas acho que a gente segue, né, nesse sentido. Geralmente, quando a gente coloca um paciente em ECMO, a gente já tentou aquelas alternativas habituais, dentre elas a ventilação mecânica, e o paciente não respondeu a ela. Tá certo. Doutora, olha só, a Aparecida está perguntando aqui pra gente onde encontramos a ECMO. A ECMO é uma terapia que ela só deve ser realizada em centros credenciados e centros com treinamento para isso. Hoje no Brasil são 29 centros, em Belo Horizonte somos um único centro, né, com treinamento e com certificação para fazer esse tipo de terapia. Realmente é uma terapia que precisa de ser democratizada, que precisa de ser propagada, mas de uma forma com muito consenso, assim, e muita habilidade. A gente precisa de democratizar centralizando. Não sei se me faço entender dessa maneira, mas é uma terapia que exige tanta complexidade, tanta interação multidisciplinar que ela não pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer CTI, mas todas as pessoas deveriam ter acesso a ela. É justamente isso, doutora. A ECMO hoje a gente não encontra disponível no SUS. Aqui em Belo Horizonte não. Tem alguns centros que têm SUS e que conseguem se organizar para fazer a ECMO dentro das suas instalações. São poucos centros que conseguiram organizar ou entender internamente que a ECMO era uma terapia que salva vidas, que reduz o custo daquele paciente dentro do CTI e incorporar a terapia para dentro do seu serviço. Mas essa não é uma rotina ainda do Brasil. Doutora, a gente pode se dizer que se a ECMO fosse, como a senhora disse na penúltima resposta, mais pessoas tivessem acesso à ECMO, falando no contexto da Covid-19, hoje a gente passa aí de 400 mil vidas perdidas para esse vírus. Se essas pessoas, algumas, a gente não sabe o quadro de cada uma, mas se grande parte tivesse sido submetida à ECMO, a gente teria menos vidas perdidas para a Covid-19? Certamente, Matheus, certamente. E o que falta, doutora, para a gente, para que mais pessoas tenham acesso, talvez políticas públicas? Políticas públicas, um pouco de organização, um pouco de incentivo, um pouco de propagação científica do que era a ECMO e de como ela deve ser feita.
do entendimento da população de que a ECMO não é uma terapia para aventureiros, a ECMO é uma terapia de extrema complexidade que precisa de ser feita em lugares que tem muita habilidade para fazer isso, para que a gente tenha resultados satisfatórios e que essa terapia consiga ser propagada para os outros pacientes, para os outros hospitais, para os outros novos centros, né, que é o nosso sonho, assim, propagar a ECMO de uma forma organizada, cheia de ciência e sem esse quê de aventureiro que eventualmente a gente encontra por aí. Verdade, doutora, a gente sabe o quanto que a ciência precisa de investimentos. E a gente sabe que realmente a ciência aliada tem salvado muitas vidas. É preciso se investir, é preciso acreditar, principalmente nesse momento tão complicado que a gente vive. Doutora, infelizmente nosso tempo aqui acabou, mas eu quero agradecer demais a senhora por ter nos atendido daí. E as portas do nosso programa estão sempre abertas para qualquer novidade. Sempre que a senhora quiser participar, nossa convidada para lá de especial, viu? Obrigada, Matheus. Foi um prazer. Obrigada pela chance de falar um pouquinho da ECMO, com toda a minha emoção e o meu sentimento que envolve essa terapia, com um pouco de esperança, né? E com um futuro aí, com boas perspectivas. É o que eu torço e é o meu objetivo, assim. Obrigada. Obrigado, doutora. Nosso carinho e admiração para a senhora e todos os colegas aí da área da saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente, viu? WhatsApp, telefone, internet. Aqui o Mais Saúde ele é feito especialmente para você, viu? Então agora, deixa eu te falar. Agora você vai fazer o seguinte, deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Você vai pegar sua garrafa d'água, vai tomar um gole d'água quando estiver pro intervalo e daqui a pouco a gente volta com Mais Saúde, viu? É 1 minuto, não sai daí que a gente volta já. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, continue participando com a gente através do WhatsApp, do telefone, que ao longo do nosso programa vão aparecendo aqui embaixo para você. Olha só, quarta-feira, mais conhecido como amanhã, Dalbert, é o Dia Mundial do Enfermeiro. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o meu convidado Dalbert Dutra. Dalbert, muito boa noite para você. É um prazer imenso hoje te entrevistar aqui no Mais Saúde. Boa noite, Matheus. Obrigado. É uma honra estar aqui com você. Acho que é a primeira vez, né? Verdade. Acho não, é a primeira vez que a gente... No programa, sim. A gente já se encontrou aí, né? No hospital de campanha, em tantos outros locais. Mas, Dalbert, amanhã é o dia que a gente pode aí considerar o Dia Mundial do Enfermeiro. Essa data, a gente tem mais o que comemorar ou é uma data mesmo para reforçar tantos pedidos, tantas coisas que ainda faltam para esses profissionais? Na verdade, a data 12 de maio, na verdade, ela representa um contexto histórico, né? Tem toda uma história por volta da data 12 de maio. Nós temos, na verdade, a Semana da Enfermagem, que ela começa amanhã. A Semana da Enfermagem ela é datada do dia 12 de maio até o dia 20 de maio, né? Que são 2 marcos para a enfermagem, onde no dia 12 de maio comemora-se a data de nascimento de Florence, que é a pioneira, né, que é lá na Guerra da Crimeia, que surgiu a enfermagem, que a enfermagem começa a surgir como profissão. E o dia 20 de maio, que é a data de morte de Ana Nery, que é a primeira enfermeira do Brasil. Então, assim, além do contexto histórico, nós temos, sim, uma data para se comemorar, sobretudo pelo fato da evolução da profissão enquanto ciência. E é um desafio, né? Porque, dioturnamente, o desafio de conquistas, sobretudo de valorização no mercado de trabalho. Dalbert, a gente viu aí o cenário da pandemia 19, da Covid-19, transformar a realidade de muitas pessoas. Mas vamos deixar um pouquinho de lado a Covid-19 por enquanto. Como que é a rotina de vocês, ou como era, na verdade, a rotina de vocês antes da pandemia? Na verdade, a categoria da enfermagem, ela vem há décadas lutando, o grande marco aí das nossas lutas enquanto classe é a conquista pelas 30 horas de jornadas semanais, o que é comum em outras categorias da saúde,
mas que para a enfermagem isso ainda não chegou, né? Então, anteriormente à pandemia, a classe como um todo, eu não falo só do profissional enfermeiro, eu falo do técnico, eu falo do auxiliar, a categoria ela busca há décadas esse reconhecimento, né? E razão pelo qual raramente você vai ver um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que trabalha em apenas um hospital, né? Ou em apenas um vínculo. Isso diz muito respeito em relação à questão de carga horária, que, apesar de ser sobrecarregada, vê-se a necessidade de outro vínculo, sobretudo pela baixa remuneração, né? Então, se você circundar o comércio, né, de Patos de Minas, os profissionais que trabalham no comércio e tudo, mesmo vários sem uma formação e tudo, eles recebem um salário superior ao que um técnico de enfermagem recebe hoje. Então, a pandemia ela veio, eu costumo falar assim, esfregar mesmo na cara nossa, na cara da sociedade, estampar um sofrimento que ele não é de agora, né? Ele é de décadas de trabalho, de décadas de luta, por um reconhecimento que nem sempre acontece. Mas nós temos conquistas, né, durante esse trajeto da história da enfermagem. Dalbert, mas antes da pandemia, como que era a rotina, a sua rotina antes da pandemia enquanto enfermeiro? Eu não sirvo muito de base, né? mas de relatos, do que você acompanha. Porque a minha rotina, ela sempre, isso não é de agora, a minha rotina ela sempre foi uma rotina muito pesada, desde os primórdios da profissão, mas isso é muito relativo, porque diz respeito muito ao local que essa pessoa trabalha. Então, nós temos técnicos de enfermagem e enfermeiros em todos os âmbitos da saúde, desde o pré-hospitalar, eu falo assim, até o processo de auditoria, que é a conferência de prontuário. Então, a gente tem a profissão ela inserida em todo o contexto da saúde, né? Então, isso vai muito, muito relativo do local de trabalho. Então, assim, um profissional, um técnico, enfermeiro que trabalha pronto atendimento, CME, que é Central de Material de Esterilização, um profissional que trabalha na hemodiálise. Então, a rotina ela é muito relativa. A situação da Covid ela realmente exacerbou pelo cansaço, né? Por uma rotina que criou-se uma demanda exaustiva que não existia e não formou o profissional, né? Não houve uma formação profissional à altura dessa demanda. Então, quem teve que ir para a linha de frente, quem teve que trabalhar, eram, sobretudo, os profissionais que já estavam no mercado. Então, a maior parte deles com 2, 3 vínculos de trabalho. Tem faltado profissionais aqui em Patos, Brasil? Vê-se uma necessidade recorrente, sobretudo em função de substituições e tudo. No início, houve um desespero por profissionais capacitados, né? Porque nós vivemos um desafio, enquanto Brasil, de muitas das vezes ter que alocar profissionais da atenção básica, que é, por exemplo, o profissional de saúde que lida com a sala de vacina, com a visita domiciliar, fazer uma captação desse profissional e inseri-lo dentro de uma unidade de terapia intensiva, com o paciente crítico. Isso aconteceu no Brasil todo, em função da escassez, né? O que, mais uma vez, potencializou essa sobrecarga para a equipe. E existiria alguma solução para isso? Para não se ter a falta desses profissionais? Acredito, Matheus, que isso vai ser com o tempo. Existe um déficit de profissional, né? Forma-se muitos profissionais, mas existe uma demanda que raramente a gente vai ter aí profissionais da saúde fora do mercado de trabalho. Mas isso vai muito do perfil de trabalho, do perfil que esse profissional ocupa no mercado. E assim, eu sempre falo, felizmente eu tive excelentes enfermeiros, professores que me orientaram e que me instruíram
a desbravar o mercado de trabalho. Eu falo isso com meus alunos, né? Muitos olham para o território onde está, né? O mundo precisa de técnicos de enfermagem, o mundo precisa de enfermeiros. Então, não necessariamente você tem que se ver obrigado a ficar onde não te reconhece, onde não te valoriza. Então, existe uma oportunidade, existem hospitais que têm uma valorização muito grande dessa categoria, existem diversos concursos, você precisa estudar, você precisa se especializar para tal, mas que o mundo não é só um local específico, às vezes um concurso, um processo seletivo que paga aí para um técnico de enfermagem R$ 1.100, R$ 1.200, né? Que o enfermeiro que aí fez 4, 5 anos de faculdade se vê obrigado a submeter a uma rotina de 40 horas por semana, plantão de 12 horas, dia sim, dia não, dentro de uma UTI, recebendo R$ 1.800. Então, assim, que é menos do que 2 salários mínimos. Então, existe um mundo, um mercado a ser desbravado. Eu vou até usar minha colinha aqui, porque de acordo com resultados da pesquisa Condições de Trabalho de Profissionais de Saúde no contexto da Covid-19, realizada pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em todo o Brasil, a pandemia alterou de modo significativo a vida de 95% dos enfermeiros. E aí, Dalbert, como que a pandemia mudou o cenário do enfermeiro? Houve parte do reconhecimento, né, sobretudo pela necessidade, né? Precisou-se desse profissional e precisou de uma captação, é o que exatamente eu falei. Essa rotina ela foi alterada sobretudo pela necessidade da busca mesmo desses profissionais. Mas a sobrecarga, o que eu já havia comentado, de trabalho, essa rotina exaustiva, sair de um plantão e ir para o outro, isso não é diferente para outras categorias, né? Nós temos outras categorias, como fisioterapeuta, como profissional médico, que tem essa rotina, mas existe uma diferença em relação até mesmo à rotina de trabalho, que ao que muitos que talvez não vivenciaram um processo de internação hospitalar, o profissional da enfermagem é quem fica 24 horas do lado do paciente, né? E aí, quando eu pego essa categoria, o técnico de enfermagem, sobretudo, é aquele que está ali. Não se tem, por exemplo, uma desassistência da equipe de enfermagem dentro de um ambiente hospitalar por minutos que seja. O profissional da enfermagem ele está 24 horas, o que talvez as outras categorias elas têm talvez uma... Não estou tirando a responsabilidade, mas existe uma demanda exaustiva, porque até o copo de água... dar o banho, limpar as fezes de um paciente, quem faz isso é a enfermagem. Então, vai desde uma complexidade maior, que é, por exemplo, instalar uma máquina de hemodiálise para dialisar um paciente numa terapia intensiva, preparar uma sala para uma grande cirurgia, uma neurocirurgia que vai acontecer, ou mesmo servir a água, segurar a mão do paciente. Então, a gente tem dimensões de diversas complexidades, mas com um tempo de 24 horas do lado do paciente. Dalbert, continua aqui comigo, porque a gente tem muito para falar ainda hoje. Você que está em casa, continue participando com a gente, mandando a sua mensagem, a sua curiosidade, a sua dúvida pelo WhatsApp, pelo telefone, que agora a gente faz uma pausa rapidinha e já depois do intervalo tem muito mais. Não sai daí. Nós estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Muito obrigado a você de casa que está acompanhando a gente. Olha só, a gente está falando aqui hoje justamente a respeito de amanhã, mais conhecido como quarta-feira, o Dia Mundial do Enfermeiro. E está conversando aqui comigo o enfermeiro Dalbert Dutra. Dalbert, a gente foi para o intervalo, então, falando aí justamente das funções do enfermeiro. Quando a gente para analisar o enfermeiro na linha de frente à Covid-19,
falando num contexto geral, esse profissional, ele obviamente corre os mesmos riscos do que qualquer outro profissional que vá ter um contato com aquele paciente. Sim, os riscos, na verdade, eles são os mesmos. Ele é um risco inerente à assistência, né? É um risco inerente ao contato, à exposição. Se fôssemos olhar dentro do procedimento, existem alguns riscos que favorecem maior o contágio. Processo de intubação, né, que é um ato médico, mas o processo de manejo da via aérea, ele é um ato multiprofissional, onde você tem o enfermeiro, você tem o técnico, você tem o fisioterapeuta, você tem o médico, então é uma equipe, né? Mas isso vai muito do processo de tempo de exposição, sobretudo, não apenas do ato da intubação. Né? Você tem o processo de continuidade, que é a assistência 24 horas, como havíamos dito. Dalbert, nessa assistência 24 horas, aquele paciente que já está internado no hospital tratando de Covid-19, aquele que está chegando agora para ser atendido, qual que é a diferença da atuação do enfermeiro para esses dois pacientes, se é que tem? Na verdade, a rotina de trabalho de uma assistência, ela vai ser muito específica de setores, né? A atuação do enfermeiro no pronto atendimento, na classificação de risco, no processo de garantir que os equipamentos estejam todos dispostos, por exemplo, para uma intercorrência, caso tenha. Então, por exemplo, dentro do procedimento em um pronto atendimento, toda a checagem de carrinho de emergência, equipamento, se está pronto para intubar, se precisar, a responsabilidade é do enfermeiro. Então, assim, dentro de uma unidade de terapia intensiva, existe um outro contexto, né? Esse paciente crítico, existe diretrizes, existem normativas, a legislação que preconiza esse dimensionamento dentro de UTI, um enfermeiro para cada 10 pacientes, um técnico de enfermagem para cada 2 pacientes. Então, existe um dimensionamento legal, existem legislações para isso. E, assim, felizmente, nós não temos hoje tantos problemas em relação a essa questão de dimensionamento, porque existe uma lei que cobra isso. E na figura do enfermeiro, enquanto responsável técnico por uma unidade, ele é obrigado a notificar isso ao conselho, né? Fazer uma notificação tanto de subdimensionamento, quanto de sobrecarga de trabalho, o que nós, inclusive, tivemos autuação, presença do fiscal do conselho, até para verificar como apoio, como suporte, porque o conselho ele tem essa missão, né? Não apenas ser um órgão fiscalizador, mas ele é um órgão apoiador também. Dalbert, agora a gente vai deixar um pouquinho o Dalbert profissional de lado, porque a gente sabe que nós do jornalismo, por exemplo, a gente tem lá, a gente aprende que a gente tem que manter uma certa distância da história para a gente realmente relatar o fato. Mas muitas vezes a gente acaba se envolvendo, mesmo que de uma forma um pouquinho distante, algumas histórias acabam nos tocando. Na enfermagem é a mesma coisa. O ser humano fica emocionado com a perca de um paciente, mas também com a recuperação de um... Sem dúvida, Matheus. Eu falo que um dos grandes méritos da categoria é, sobretudo, esse reconhecimento, né, do paciente que chega, muitas das vezes, extremamente grave, um paciente, às vezes, com um prognóstico muito ruim, com risco de morte nas próximas horas, e a atuação da equipe frente a esse cuidado garante a esse paciente a sobrevida. E quando não é possível, termos a certeza de que aquele paciente ele foi a óbito, por exemplo, dentro de condições dignas, né? Sobretudo isso. E quanto a se emocionar, assim, sou suspeito para falar, porque, nossa, eu não consigo contabilizar quantas vezes
eu me emocionei com familiares, com o paciente, entre os colegas. Então, assim, são inúmeras histórias, né? E, assim, eu trago na memória várias delas, e algumas do tipo... eu trabalhei um grande tempo em UTI pediátrica, no João 23, em Belo Horizonte, e numa UTI pediátrica de trauma, né, onde muitas das vezes você via situações de filho único e a mãe assim com aquela toda esperança, e às vezes esse filho falecer por um acidente doméstico, né? E quantas vezes pós-óbito, né, eu não preparei essa criança, sentei a mãe e perguntei: quer segurá-lo pela última vez, né? Esse momento de despedida. Então, isso foram inúmeras vezes. Então, assim, como não se emocionar na situação da catástrofe de Janaúba, das crianças, né, queimadas. E eu estava na UTI de queimados nessa época. Então, assim, foram inúmeras histórias. E a gente tem as particularidades. Às vezes, uma família... com um contexto social que nos comove, situações de famílias que às vezes perde em um acidente, né, a família toda. Então, são inúmeras situações, né? Então, tanto do ponto de vista de se emocionar pela melhora, quanto do ponto de vista de, às vezes, se emocionar pela história, pela perda. E como equilibrar tudo isso, Dalbert? É possível? É possível. Na verdade, existe uma necessidade de uma busca de um equilíbrio, né? Sem sombra de dúvida. Principalmente para aqueles profissionais que lidam com o paciente em situações críticas, né? Unidade de terapia intensiva, pacientes de unidade oncológica, quem trabalha com oncologia pediátrica. Existem outros contextos que talvez a demanda emocional seja um pouco maior. Eu falo que raramente eu entrei em casa angustiado, né? E eu cito isso, exemplos recentes, né, em relação ao hospital de campanha. Períodos assim que eu estava angustiado por situações. Me recordo de um paciente que, véspera de falecer, um paciente de 94 anos, estava conosco lá, ainda consciente, antes de entrar em franca insuficiência respiratória. E é engraçado que ele me chamou depois da corrida de leito e falou assim: eu ainda posso criar uma esperança de voltar em casa? Eu sei que meu pavio está curto, mas eu posso. E aí eu conversei com ele, falei assim: olha, a situação nesse momento ela é uma situação delicada, a gente não sabe. Eu falei assim: não, eu sei que eu não vou voltar, mas eu queria acreditar nisso. E ele sentou comigo e falou assim: eu gostaria que você ficasse aqui comigo. E nós conversamos, ele me contou várias coisas sobre a vida, e foi um dia que assim, eu saí do hospital muito angustiado. E assim, chorei bastante, e eu tento não entrar em casa dessa forma. Então, dei a volta na cidade inteira, chorei dentro do carro. Quando me sentir bem, quando eu comecei a me sentir mais aliviado, eu fui para casa. Então, assim, existem diversos mecanismos. Nós não somos máquinas que não se comove com histórias e com o contexto do outro. Mas precisamos, cada um, administrar isso para não sofrer. Eu vou te confessar que depois dessa história que você me contou, realmente, eu disse que só quem vive e quem está lá sabe as dificuldades, as glórias que é trabalhar, seja no hospital de campanha, seja trabalhar realmente na área da saúde. Dalbert, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria que você fechasse, então, depois dessa história, com a mensagem para os profissionais, os enfermeiros que já atuam e para os futuros enfermeiros que estão em formação. Aproveita, assim, nós temos 1 minuto. Exatamente. O tempo é muito curto para um tema tão complexo, né? Mas eu deixo a minha mensagem a todos os profissionais da enfermagem, sobretudo em função, né, dessa semana que se inicia amanhã, que é a Semana da Enfermagem. Curiosamente, hoje no Brasil nós somos 2.400.000 profissionais de enfermagem.
né? Só de enfermeiros nós temos aí aproximadamente 620 mil enfermeiros. Então, assim, é uma categoria muito grande e que é uma categoria que precisa, para ser valorizada, sobretudo, estar cada dia mais unido. Então, a você que é enfermeiro, que amanhã, dia 12 de maio, Dia Mundial do Enfermeiro, parabéns a nós que estamos diariamente aí com os nossos pacientes e tentando equilíbrio emocional, como eu havia dito, sobretudo para vencermos. E dia 20 de maio, né, o dia que comemora-se o Dia Nacional do técnico de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem. Parabéns a vocês que lidam todos os dias com esses pacientes e têm feito um trabalho excelente, que vai além simplesmente do cuidar, que tornou-se uma ciência. E aos que estão por vir, sejam todos muito bem-vindos a essa categoria, que é uma categoria linda, mas que tem os seus grandes desafios. Dalbert, muitíssimo obrigado pela sua participação. Te espero de volta mais vezes aqui no Mais Saúde. Obrigado. Boa noite a vocês, telespectadores que estão em casa. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E obrigado ao Matheus e a toda a equipe da NTV. Obrigado, Dalbert. Muito obrigado a você que está em casa. Antes de ir embora, diretor, deixa eu aqui agradecer a Floricultura Apolo, que mandou esse belíssimo arranjo para a gente, viu? A Floricultura Apolo fica na Major Gotti, viu? 1025, o endereço está aparecendo aqui para você, 3822-2200. E um beijo especial para todo mundo da loja Camarim, que daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, vai estar fazendo uma live especial com várias promoções. Então, viu? Assista ao NTV News e também assista essa live, viu? O arroba é camarim.patos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Beijo pra você, fica com Deus